Porto 1820 é uma grande proposta de reconexão entre o lado urbano e o lado natural de Porto Alegre, representado aí pelo Guaíba. Algo que é desejado em qualquer lugar do mundo, em Porto Alegre ainda não era explorado. A possibilidade de viver às margens do Guaíba. Nesta conversa, vamos abordar o Porto 1820. Esse projeto que durante 12 anos, né, Ruxa, foi um sonho e agora está prestes a virar realidade, debruçado sobre o Guaíba. E aqui a gente relembra 2011. Foi o primeiro contato e eu acho que o primeiro desafio, assim, eu lembro que a gente falava de, imagina ver a nossa arquitetura emoldurando essa obra de arte que é o Guaíba. A gente falava do pôr do sol, que é conhecido, mas o pôr, o nascer, o anoitecer, a noite de lua cheia, onde a lua alinha exatamente na frente aqui e fica refletida na água. E acho que tudo isso foi uma poesia que nos encantou muito lá atrás. E eu lembro até daquela primeira foto, assim, que na primeira visita que a gente fez no terreno, se tirou com o celular, depois se emendou toda para formar essa primeira paisagem. O quanto de desafio isso representou, porque diferente dos projetos anteriores, aqui a gente deu de novo um salto de escala. A gente tinha recém saído do Iguaçu, uma experiência de 3.500 metros quadrados, Tiropõe, e aqui a gente já foi para uma obra de 12.000 metros quadrados. É claro que encorajados pela experiência do Artes, a experiência do Praça Nilo ao longo dessa jornada, mas no início o que a gente tinha era o Amélia Teles, o Germano recém-iniciando, mas de experiência de obra, saindo do Iguaçu para enfrentar uma obra 3 vezes o tamanho, praticamente. E é um projeto que ele não é um projeto tradicional. A gente não está tratando aqui de uma torre com pavimentos tipo. A gente não tem pavimentos tipo, né? Cada pavimento é diferente, né? A própria questão de escalonamento já faz com que dificulte mais, né, depois a obra. Então, e a gente sempre, quando passava aqui na frente, depois que começou a namorar os terrenos, né, a gente passava aqui na frente e se perguntava, mas essa área está vazia há tempos, né? Por que ninguém se interessa na beira do rio? E claro, existiam desafios em termos de legislação, de regime urbanístico aqui, e a gente, com criatividade, com arquitetura, a gente conseguiu contornar todo esse desafio e viabilizar um empreendimento bacana aqui, um prédio bacana. E até numa escala mais urbana, né? Como tinham poucos atrativos ainda aqui. A gente estava falando de uma época que a Fundação Iberê Camargo recém-inaugurada, começando a operar, Barra Shopping, em 2011, recém-inaugurado também, começando a operar. E na época, o quanto a gente sonhava que um dia haveria uma ciclovia, que um dia essa orla estaria iluminada, estaria revitalizada, o Pontal, que era ainda uma insegurança grande do que viria, consulta pública, e hoje essa obra maravilhosa inaugurada, aquele parque que, pelo registro que eu tenho, ele é praticamente 1/3 do que é ele é metade do Parcão e 1/3 do que é a Redenção. E é um parque na orla, qualificado, com segurança, com serviços, tudo aqui adiante, né? Então, quanto as coisas convergeram para criar o fator peatonal, o fator de uso de serviços, que lá, então, a gente acreditava ser possível. E hoje aqui é a realidade diante dos nossos olhos. E o legal é que o projeto do Porto, ele foi amadurecendo à medida que a cidade, a orla aqui também ia amadurecendo. E a gente mesmo ia se encorajando e refinando. Foi todo um processo em conjunto, né? Então não foi uma coisa... Eu acho que eu tenho certeza que daqui a pouco o projeto tivesse acontecido antes. Como era o desejo inicial, né? De 2015 ele está com ele entregue. Eu acho que não teria tanto sucesso que nem ele está tendo agora. Né, e tanta repercussão que ele vai ter depois de pronto. As coisas vieram juntos, né? E eu lembro quando a gente projetou lá no início, das primeiras compras de terreno, 2011, 2012, o desejo de lá em 2015, 2016 ter algo pronto. Eu acho que a gente só conseguiu ter o projeto aprovado em 2015, depois veio o fator economia, revisemos o projeto. E tudo isso hoje, na época a gente sofria bastante, mas tudo isso eu acolho hoje de muito bom grado, porque parece que tudo isso serviu para qualificar o projeto, para a gente ter o projeto certo, no tempo certo, na entrega certa, né? Inclusive, se a gente for pensar algo que foi um desafio para a obra, mas o próprio fator pandemia. A obra iniciou em dezembro de 2019 e agora a gente está entregando no segundo semestre de 23.
E basicamente pegamos, dos 3 anos de obra, pegamos 2 anos e pouco de pandemia, restrições, decretos, tudo isso, e o aprendizado que foi, né? E o quanto isso nos permitiu, em determinado momento, investigar mais a fundo questões de estanqueidade, de esquadrias. A gente estava aqui comentando, poxa, a gente está dentro de um apartamento do Porto e não se escuta a rua lá fora, 5 da tarde, horário de pico. E fazendo disso um estúdio, acho que é a prova de como a gente conseguiu ser preciso naquelas soluções técnicas que a gente sempre, desde a fundação da Smart, preconizava, né? Que é a envoltória termoacústica de altíssimo padrão. E esse casamento, eu vejo assim, de ter algo, esse presente da cidade, que é ter a vista para o rio, esse cuidado na arquitetura. Eu me lembro que a gente sempre falava assim, a gente quer poder se credenciar para vizinhar com a Fundação Iberê Camargo. E, por outro lado, esse cuidado com o habitáculo, com a parte do interior, que seja algo que te permita explorar essa visual incrível para o infinito do horizonte do Guaíba e, ao mesmo tempo, estar com conforto térmico, conforto acústico, dentro dessa estrutura. A própria implantação do prédio, a própria arquitetura dele, ela denota esse respeito para o rio, né? Esse escalonamento, quer dizer, não é algo que está se comportando de forma agressiva em relação ao rio, não é um prédio alto, não é um prédio, sei eu, de 20 andares na beira do rio. A gente faz esse escalonamento, a gente faz esse recuo em relação à orla, em relação à ciclovia, enfim, ele tem esse aspecto, né, ao mesmo tempo de contemplação para com o rio, mas também de respeito para quem está do outro lado da via. Para quem arrisque desviar o olhar do rio e olhar para o continente, digamos assim, para a cidade, que enxergue respeito. Eu acho que a gente sempre buscou isso, né? Ser respeitoso, né? Porque aqui a gente interviu no skyline da cidade. Basicamente, quem chega hoje de avião lá para o Salgado Filho enxerga a costa, a orla e enxerga o nosso projeto. Quem vem do rio, quem está de barco no rio também enxerga, né? Então é algo que tem que ser respeitoso, né? A gente sempre falou sobre a questão do merecimento, né? Acho que para um arquiteto poder desenvolver um projeto ao lado da Fundação Iberê Camargo, enfim, uma das obras-primas do CISA, ao mesmo tempo te coloca uma oportunidade incrível e um desafio incrível. Enorme. A gente sempre falava de merecer vizinhar com a Fundação Iberê Camargo, ou seja, um projeto que tivesse sido concebido com cuidado, com respeito, não só ao rio, mas à Fundação Iberê Camargo. Eu sempre comentava que eram 2 cartões postais, o rio e a Fundação Iberê Camargo. O Ruxa insiste que tem um terceiro, que é o Beira Rio. É polêmica, então a gente nunca passou muito nesse assunto, né? Mas o fato é que hoje a gente vê como toda a orla virou esse grande presente para a cidade, onde o porto-alegrense, que antes não reconhecia praticamente uma orla, hoje se reconhece. Todas as tribos, todas as idades, todos os padrões culturais, sociais, econômicos, fizeram da orla esse grande ponto de encontro, em que a gente vivencia diferentes horários, diferentes modelos familiares, amigos, casais, famílias, crianças pequenas. A orla virou isso, né? E uma das questões que eu acho que muitos dos clientes que vieram para cá desejavam era não só ter a vista para o rio, mas eu poder atravessar a rua de casa e estar nesse parque que liga a norte, Veleiros do Sul, Yacht Club, avançando até em direção a Ipanema, e de outro lado eu vou de bicicleta até o Embarcadero, e tudo isso conectado por esse parque, porque acho que ainda a gente percebe um pouco o quanto a orla é um parque linear que se distribui Sim. sem interrupção, Sim. Né, unindo essas distâncias inteiras. Aí vai ter conexão lá onde entra para o Gravataí, para o Porto, que até o Porto agora está voltando para essa estrutura. Até eu me lembro quando surgiu essa ciclovia aqui, isso foi lá, eu acho que faz uns 5, 6 anos atrás, e o respectivo calçadão, a gente até comentava, pô, isso aqui vai virar Copacabana agora de Porto Alegre, né? Então a gente tem essa oportunidade de ter isso aqui. E agora com a revitalização da orla, Cais Mauá, o próprio Pontal do Estaleiro, e depois mais adiante ali onde tem o Yacht Club Guaíba, por exemplo, aquilo ali tudo está se conectando. Ali, né? Tudo está se conectando, né? Então, assim, é uma nova forma de viver Porto Alegre, uma coisa que até então a gente não conhecia. E a gente admirava
Eu me lembro que a gente comentava assim, pô, a gente vai para Beira-Mar Norte, Floripa, vai para Lagoa Rodrigo de Freitas, para qualquer lugar que tenha um corpo d'água à frente é o lugar mais desejado e aqui a gente, tá, mas por que não? De novo a questão de assumir o próprio risco. Vamos bancar esse risco. No início a gente comprou 2 terrenos, depois foi avançando até ter 9 terrenos comprados que formaram essa gleba. Em termos da altura que tu comenta, a gente tem uma edificação que em termos de altura ela é mais baixa que o lajeado, ela é um pouquinho mais alta que o germano, então mantém aquela escala que a gente sempre prezou, né, Ruschel, de não intervenção, a gente sempre falava dessa escala humana em que eventualmente uma árvore na frente tem o mesmo porte do empreendimento. E até a gente sempre usava como grande referência, né, que a gente tem aqui o prédio, aqueles 2 prédios escalonados atrás do Beira-Rio, né, que era a nossa grande referência de um prédio escadinha, um prédio escalonado. E a gente, depois de muito tempo, né, a gente começou a utilizar essa tipologia aqui em Porto Alegre, do escalonamento, da escadinha. E a gente vê vários outros empreendimentos saindo nesse formato, né, num formato mais escalonado, com grandes terraços e tudo mais. Que propicia isso, né, onde a arquitetura gera esses espaços que não são óbvios no pavimento tipo. E aqui, de alguma maneira, não só esse respeito, porque eu me lembro que lá também a gente via, quando estava falando da comunicação do porto, o rio aos seus pés, o mar a seus pés. A ideia nunca foi subjugar ninguém, sim se colocar numa posição de arquibancada, de prestigiar, de se alimentar disso e trocar. Tanto que a altura, lembra que a altura poderia ser questionada, a gente resolveu não questionar. Tem a lei lá de 81 que prevê que a altura máxima do edifício fosse o nível da Pinheiro Borda. E essa lei é incrível porque ela tem uma poesia nela, que é permitir que quem passe de ônibus no transporte público esteja numa altura que da janela do ônibus enxergue o rio. Ou seja, isso que aqui de alguma forma a gente desenvolve para alguns moradores, também está acessível para toda a população que trafega pela Pinheiro Borda, porque isso aqui, essa paisagem é considerada um patrimônio natural de Porto Alegre, portanto merece ser preservado e ser nutrido. E acho que finalmente também o poder público e as forças políticas em torno disso orquestraram. A Orla, ela coloca Porto Alegre, eu acho, num outro patamar de vida urbana comparado a grandes centros, a grandes cidades que tem na Orla esse motivo de orgulho. Eu vejo hoje com muita felicidade assim que o Porto Alegrense se orgulha da Orla, busca isso, e é uma conexão não só com o espaço urbano, porque a Orla tem toda a urbanidade da Orla, mas com esse espaço onde Porto Alegre encontra o humano, o urbano e o natural. Onde a gente olha para frente e se conecta com forças que a gente não domina. A imensidão do rio, a força do céu, dessa relação das nuvens espelhadas. Hoje a gente estava olhando ali o rio prateado, já subindo para as nuvens, e tudo quase num tom único, se não fosse as ilhas desenhando e as luzinhas que começam a acender, e num piscar de olhos já vira tons de laranja, de lilás. Me lembrou não sei se tu lembra dessa, que a gente descobriu o porquê do pôr do sol laranja de Porto Alegre, né, que é daqui a gente está olhando para o Pampa, e aí a terra do Pampa em suspensão forma o alaranjado, e o quanto isso mostra a nossa identidade, né? Esse laranja não é o nosso céu, esse laranja é a nossa terra que está ali colocada. Eu me lembro que a gente falava também, a gente dizia, em Porto Alegre, apartamento de 250 metros quadrados tem X. Apartamento de 250 metros quadrados... Com vista. Com vista tem tanto. Agora, apartamento de 250 metros quadrados na beira do rio, com uma debruçado sobre o rio, que tu jamais vai perder, são 26. São 26. Isso era muito forte, sabe? Muito forte nosso. Um outro ponto que eu acho fundamental aqui é entender o calibre dos parceiros que estão conosco, né, Ruschel? A Ideia 1, que sempre foi um parceiro incansável para a gente conseguir desenvolver todas as soluções, a adequação desse projeto, que ele é único, cada pavimento é único, cada apartamento é único, e o quanto a gente contou na época lá com o Marcos, com a Cris, com o Grandó, para desenvolver essa estrutura toda. Sim, a gente conceituou e disse, olha, a gente quer que seja assim. Nos ajudem. Se virem, e eles foram super bem. E eles foram grandes parceiros aí. O Estúdio Obra Prima, que desenvolveu, enfim, todo o conceito
O convite surgiu desse conceito de trazer um ar de hotelaria residencial, a experiência que elas desenvolvem no Fasano, a experiência que elas desenvolvem nesses projetos de auto-hotelaria em Punta, mas também esse sotaque do sul, da América do Sul, retratados aqui, numa experiência em que em vários pontos foram pensados para que quando o morador entra, acessa o apartamento, acessa a área condominial, ele de alguma forma se sente respirando esse ar de hotelaria, através do mobiliário, dos materiais, do aroma, da trilha, né, e encaminhando para a área condominial, onde a gente teve um trabalho incrível da Atheline von Tobel, que trouxe esse ar de jardim de casa, de jardim de hotel boutique, de algo que ao mesmo tempo é uma estrutura grande, são quase 2.000 metros quadrados de áreas condominiais, mas ao mesmo tempo tem esse acolhimento, assim. Eu acho que a gente não poderia ter sido mais acertado nessa escolha do time que teve conosco, né? Elas foram muito assertivas no paisagismo, assim, de cara elas já captaram a essência do empreendimento, do projeto, foi muito legal. E não só isso, né? Interferências, eu me lembro da Evelise falando Márcio, vocês têm que mudar a academia de lugar, bota perto da piscina, traz o salão para cá. E o quanto essas decisões acabaram qualificando a própria estruturação dos zonamentos, dos espaços, e acho que só reforça que algo incrível nunca se faz, a autoria nunca é de um ente só. Bom, pessoal, e assim encerramos a nossa conversa sobre o Porto 1820. Se quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, acesse nossas redes, nosso site, enfim, estamos à disposição de vocês.